Muito bom, muito bom. Vamos começando então a live. Sejam muito bem-vindos aí quem está começando a entrar aí na nossa live. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o arquiteto Lucas Grola, eu que fiz o convite para o professor Rafael para estar trocando uma ideia aqui com a gente sobre arquitetura e estrutura, a integração entre as duas aí. Sejam todos bem-vindos aí, a gente vai daqui a pouco eu vou chamar o Rafael também para a gente estar trocando essa ideia. Muitas vezes a gente acaba vendo uma certa inimizade aí, parece, entre arquitetos e engenheiros, e a gente vai hoje trocar um bate-bola aqui muito legal sobre isso, sobre a integração dessas duas profissões super, né, complementares ali, e vai ser um bate-papo muito bacana. O Rafael, para quem não conhece, é professor da UEM, né, ele vai se apresentar depois melhor, mas é muito bacana também o trabalho que ele faz no perfil dele, tá? Acho que o único engenheiro que eu já vi que ele coloca nos posts lá uma espécie de homenagem, né, aos grandes engenheiros, né? Nós na arquitetura a gente sempre acaba estudando, né, os arquitetos como referência, e é muito bacana ver um engenheiro estudando os bons engenheiros, né, os grandes engenheiros também como referência. Então hoje o bate-papo vai ser super bacana. Daqui a pouquinho aí, acho que o Rafael, se ele já entrou, dá um oi aí, professor, dá um oi pra gente, pra eu te chamar aí, pra gente começar a live já já. Então, quem tá chegando aí agora, já separa aí uma pipoca, já separa aí um caderninho para anotar, porque vai ser super bacana, vai ser bem interessante mesmo, beleza? A ideia é fazer uma troca de experiências aí. Com certeza, né, o professor tem muito mais quilômetro andado aí nessa história toda de projeto, principalmente, mas vai ser super bacana aí. Então, se o professor Rafael tá no jeito aí, só dá um oi que eu já chamo para começar a nossa live. Deixa eu ver aqui se ele já tá aí no jeito. Deixa eu ver. Ainda parece que não começou. Mas parece que logo ele entra aí e já a gente começa. Beleza? Então a galerinha que tá chegando aí, uma boa parte aí é arquiteto, tô vendo. Tem uns engenheiros que chegou lá do perfil também do Rafael, super bacana. Sejam bem-vindos aí. E a gente vai começar daqui a pouquinho esse bate-papo aí, só começar daqui a pouco, na hora que o Rafael entrar aí, beleza? Muito bom então. Se você já teve alguma treta com o projeto arquitetônico e projeto de estruturas, depois você dá uma comentada aí para a gente tentar levando esse bate-papo também com a participação de vocês, beleza? Então fiquem à vontade aí para fazer perguntas. Também a gente vai tentar, acho que não sei se vai dar tempo, né? Porque a gente preparou um roteirinho aqui super bacana para a gente estar batendo esse papo, mas vão mandando as perguntas aí que se der tempo a gente vai tirar as dúvidas, beleza? Então tá, a galera já começou a entrar bastante aí, deixa eu ver se eu consigo falar com o Rafael para ele chegar aí, vamos ver. Beleza. Muito bom, muito bom. Ó, tem uma galerinha que foi meu aluno aí, eu tô remotamente lembrando de alguns nomes. E tem uma galera que são os meus alunos do projeto Ganhando Tempo. Sejam bem-vindos aí, vocês também que estão aí, seguindo firme e forte. Muito bom. O que mais que tem aí? Deixa eu ver quem que tá no jeito aí. Tem engenheiro aí? Se tem engenheiro aí, dá um oi. Dá um alô. Se tiver só arquiteto aqui, vocês vão apanhar hoje, porque eu escolhi um engenheiro de alto calibre para estar metralhando a gente, que não é brincadeira, né? É brincadeira, mas vocês vão sentir como que vai ser bacana esse bate-papo. Beleza? Muito bom, muito bom. Roberta, Henrique, Thaís, sejam bem-vindos. Muito bom, então. Enquanto o Rafael está chegando aí, como que motivou, né? O que motivou trocar essa história, trocar essa ideia aqui com um engenheiro de estruturas, né? Nós vamos, obviamente, falar sobre isso, né, durante o bate-papo aí, mas, assim, quantas vezes eu já tive a infelicidade de desenvolver um projeto arquitetônico bem pensado, bem resolvido espacialmente e também estruturalmente, porque eu tenho esse costume, esse cuidado de estar prevendo já uma posição de pilares, etc., né? O Rafael chegou, já a gente começa aí, né?
E aí, quando passava para a parte de desenvolvimento do projeto de estruturas, aconteceu alguma incompatibilidade, etc. E aí a gente resolvia isso da melhor maneira possível. Então hoje nasceu isso assim, tenho minhas experiências, o Rafael com certeza tem as experiências dele, e a gente vai trocar um bate-papo aqui bacana. Vou chamar o Rafael para a gente começar a nossa troca de experiências aí. Beleza. Já vai entrar aí. Muito bom. Foi, tá indo, tá indo. E aí, professor, tudo bom? Bom, como que tá, Lucas? Tranquilo, velho? Tranquilo. Joia. Beleza. Então, professor, Beleza. estava aqui conversando com o pessoal que já tinha entrado um pouquinho. Falei bem rapidinho aí como é que nasceu essa história do nosso bate-papo. Basicamente, assim, hoje a gente vai trocar algumas ideias aqui sobre essa atividade complementar da arquitetura e da estrutura, né? Com certeza você tem as suas experiências, eu tenho algumas experiências também, talvez não tantas quanto você tenha, mas eu acho que vai ser bacana aí a nossa bate-papo. Que o fone aqui, mas não tá funcionando, vai sem fone mesmo. Não, beleza. O áudio tá legal, para mim tá legal. Não, então beleza. O fone às vezes me sinto melhor, mas tá assim, tá bacana. Bom, então é legal, né? É um papo diferente, né? Porque são dois profissionais aí que precisam estar juntos, né? Desde sempre, acho que desde o começo da concepção estrutural. E, na verdade, eu vejo isso tudo como uma questão de procura mesmo, né? De entender isso, né? Na verdade, o engenheirão é aquele perfil típico, é normalmente o CDF da sala, o cara que vai ter lá muitos amigos, entendeu? Gosta de calcular e tal, não é de muita conversa, né? E o arquiteto, às vezes, ele precisa se aproximar, né? Você vê que são dois perfis distintos, né? O arquiteto tem um lado mais artístico, né? É o artista, ele gosta de refletir, pensar, tem formação humanística, história, filosofia, artes, tudo mais. E o engenheirão é o cara pragmático, né? Então são duas personalidades que pode dar um conflito, né? Agora, o que eu acho legal é o seguinte, tem muito engenheiro de estruturas que também tem essa veia, né? E é isso que a gente vê nas grandes relações que foram firmadas aí ao longo da história. Então, acho que quando o arquiteto ele consegue conhecer um engenheiro de estruturas que tem esse perfil um pouco mais artístico, eu digo mesmo um pouco mais artista. Você pegar Joaquim Cardoso, o cara, você procura, você encontra mais referência à poesia e dramaturgia do que as obras de Brasília, né, cara? Isso que eu ia falar. O cara era poeta, tinha 1 trilhão de formação, assim, polímata, né, se for ver. Ele era impressionante. Amigo de Manuel Bandeira, né, cara? E a história dele é fantástica, porque, na verdade, você vê o que é seguir as suas próprias convicções, né? O Joaquim Cardoso, ele estava lá em Recife, já tinha feito algumas obras interessantes, e aí teve uma formatura e homenagearam ele. E ele chegou no discurso de formatura, ele criticou o governo da época. Né? E o governador ficou bravo com ele e falou, vou ferrar esse cara. Mandou ele construir uma estrada longe pra caramba. Ele falou, não vou construir estrada, não, peço demissão. E pediu demissão, cara. Vazou. Mas nessa época, olha como é a vida, né? Lá em Recife ele tinha conhecido ninguém menos do que Burle Marx, cara. E aí o Burle Marx aí já cruzou. Aí o Burle Marx tinha vindo para o Rio de Janeiro, estava trabalhando no Rio, e aí o Joaquim Azevedo ligou para ele, falou, Burle, tô ferrado aqui, velho, não tem nada aí para mim. Ele, não, tô aqui no Rio, vamos arrumar um lance aqui, vem para cá, cai para cá. E ele foi para lá, chega lá, ele encontra, né, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e um dos trabalhadores da divisão, sabe quem que era? Carlos Drummond de Andrade, cara. Inclusive, Carlos Drummond de Andrade escreve o prefácio de um dos livros de poesia de Joaquim Cardoso. E aí, então, você vê, onde o cara foi parar, né? Por convicção, a vida falou, não, aqui não é para você, vou mandar você para lá. E chega lá, é o que deu, né, cara? É o que foi. A história é isso aí. O resto todo mundo já sabe. E é uma coisa interessante até, professor, você, assim, é uma coisa rara você ver um engenheiro ter esse conhecimento que você está falando pra gente. Geralmente, um cara assim, pelo menos as pessoas que eu tive contato, assim, a maioria, né, não vou generalizar, né, mas uma boa parte não tem nem essa curiosidade, sabe, de, poxa, que nem uma das coisas que eu acho mais legal no seu perfil é justamente os ídolos estruturais.
porque você vê ali, pô, é a referência, você vai buscando a referência, vai alimentando ela, vai criando um repertório, não só de soluções de projeto, mas de atitudes de profissionais, né? Que nem isso que você está contando. Pô, o cara foi extremamente convicto no que ele acreditava, fez se fosse ver profissionalmente, ele uma decisão meio difícil pra caramba, né? De falar, pra caramba, cara. Se é assim, eu não vou mais, né? Não é qualquer um que tem esse peito, né? De bater pra de caramba. frente, assim. Agora, você imagina se ele não tivesse feito o discurso. Cara, a gente não teria conhecido o Joaquim Cardoso, cara, um dos engenheiros mais brilhantes que esse Brasil já teve, cara, né? Talvez ia ter algumas obras até boas, até interessantes, mas não seria o que foi, né? Com certeza. Exato. Então o cara chega na hora certa, né? Porque também Niemeyer também tinha projetado também para Juscelino também lá em Belo Horizonte também, né? Aí Juscelino é eleito, chama Niemeyer, os dois se encontram, o Joaquim Cardoso, forma a galera, ó, 5 anos para fazer tudo, filho. Eu tenho uma palestra que eu participei uma vez com o Vinícius Andrade, do escritório Andrade Moretti, não sei se você conhece. Eles são arquitetos bem, assim, bem a referência hoje no Brasil são eles, né? E ele estava falando que teve um concurso que ele fez para participar e ele ganhou o concurso do projeto do Instituto Moreira Salles, né? Ele estava explicando lá como que foi o concurso e ele falou assim, olha, a proposta é boa, mas a gente teve um pouco de sorte. Ele falou assim, e sorte é legal, é bom ter sorte. E, cara, o Joaquim Cardoso é um bom exemplo disso, né? Teve todos os seus méritos, lógico que não, né, não tem como tirar os méritos de um cara desse, um gênio, né? Mas teve, assim, caiu no lugar certo, com as pessoas certas, né? Assim, foi sensacional saber essas histórias. Né? Mas a vida é assim mesmo, você sabe, eu sou lutador de jiu-jitsu, né? E aí, cara, tem vezes que você vai para um campeonato, cara, você tá preparado pra caramba, treinou horrores e tal, mas, cara, tem dia que não dá nada certo, cara. Aí tem outros que você chega lá, cara, você bate na trave, faz as coisas erradas, mas vai dando certo, e quando você vê, você chegou na final e foi campeão e deu tudo certo. Então, assim, tem dias que é pra ser mesmo, né? Sim. Essa questão da sorte aí também, os campeões também tem sorte, cara. Tem muita sorte. Tem competência, mas se você também não tiver uma sorte contigo, a tua competência às vezes não vai ser o suficiente, cara. É aquilo lá que ele falou, sorte é legal. É legal ter. Exatamente. É legal. Então, você faz jiu-jitsu, eu fiz judô, né? Então, poxa, isso foi até, inclusive, uma das coisas legais que nós tivemos no começo, porque também é difícil ver um arquiteto também ser lutador. Você sabia que o Niemeyer foi jiu-jiteiro, cara? Sabia dessa ou não? Jiu-jiteiro não sabia, não. Jiu-jiteiro, teve aula com o Hélio Gracie, cara. Fez um tempo com o Hélio Gracie, então também teve no jiu-jitsu também. Massa pra caramba. Então, a gente tava aí, né? A gente se conheceu pelo Instagram, né, professor? A gente foi um ali curtindo as publicações do outro, começamos a trocar uma ideia e tal. E aí surgiu essa ideia de fazer esse bate-papo aí sobre o arquiteto e o engenheiro nessa relação de projeto aí, né? Como é que você vê hoje, por exemplo, para entrar mesmo no tema, né, da nossa live aí, como que você vê hoje, por exemplo, a participação do arquiteto na hora de lançar uma estrutura? Assim, não sei como que é a tua experiência. Como é que tem sido isso? Lucas, varia demais, né? Normalmente, assim, tem um arquiteto ou outro que a gente procura já desde o começo conceber alguma coisa junto, mas a grande maioria, põe aí 90% dos projetos, chega o projeto arquitetônico pronto e você tem que dar um jeito. E aí, naturalmente, você não consegue muitas vezes dá uma solução do ponto de vista estrutural que você acha perfeito, né? Sim. Tem projetos arquitetônicos, por exemplo, que às vezes eu acho que o arquiteto desabilita o layer lá, ele não consegue pôr um layer em cima do outro e ver o que está acontecendo. Então não tem uma parede que bate com nenhuma parede, você tem que sair jogando o pilar para um lado, para o outro. Então por isso que às vezes o pessoal reclama, poxa, mas é muito pilar. É muito pilar muitas vezes por causa disso, porque você não tem condição de bater nada com nada. Então, é importante, já desde o começo, o arquiteto ter essa noção de concepção estrutural. Não é saber dimensionar, mas ter ideia. Bom, aqui, eu quero poucos pilares, então eu vou trabalhar com uma laje nervurada. Opa, a laje nervurada ela é mais alta. Se ela é mais alta, eu já vou ter diferença já nas minhas alturas. Né? Porque você tem suas limitações, né? O código de obras, você pode construir em determinados zoneamentos, você tem que fazer determinada altura. Né? Aí você quer poucos pilares, de repente você tem que enfiar uma laje lá de 40,
já deu 1 metro Já quase é, de laje, de altura só para as lajes que você vai ter, né? Então tem que pensar nessas coisas desde o começo, pelo menos entender, poxa, se eu quero poucos pilares, então vou pensar, sei lá, numa laje lisa protendida, vou pensar numa laje nervurada. Então aí se você tem um parceiro que, por exemplo, porque o que a gente tem que entender é o seguinte, quem que ganha o projeto? Quem ganha o projeto é o arquiteto, cara. É o arquiteto. Então assim, se ele quer ver sempre a beleza da obra dele, do que ele imaginou sendo concretizado, ele tem que ter um engenheiro que ele fala, meu amigo, vamos caminhar junto? Ó, peguei esse projeto, você vai fazer o estrutural para mim, mas ao mesmo tempo eu vou te garantir esse estrutural, mas você já vem me auxiliando já no lançamento, para já chegar lá na ponta, já está tudo prontinho, não ter e vamos de surpresas. mão dada. Né? Então acho que esse é o caminho. Mas o que a gente observa? É o arquiteto trabalhando sozinho, termina o projeto, manda, o calculista faz, calcula, ele chega na obra, vê um monte de pilar, vê o seu projeto completamente desvirtuado. Do ponto de vista do estrutureiro também é o que dava para ele fazer, já que não batia nada com nada, e assim, né, ainda coloca ainda no meio da situação ainda o cliente que quer pagar pouco e quer ter muito, e ainda coloca ainda normalmente o mestre de obra, empreiteiro, que são os caras que querem fazer o lado deles e pular fora, e ainda fica na cabeça do proprietário falando, nossa, você está jogando dinheiro na terra, essa estrutura, você construiria 5 pavimentos, né? E aí por aí vai, né? E é engraçado, assim, eu já tive a experiência de ter cliente que ele dá mais atenção ao que o mestre de obra fala do que ao que estava previsto no projeto, por exemplo, né? Pra caramba, especialmente se o mestre de obra já é cabelo branco e o arquiteto é um novão, né? Não, e além disso, né, se você vê, por exemplo, tem situações até que é até muito bem-vinda a participação do mestre de obra, porque o cara tem experiência lá de execução prática do negócio, né? Então, eu lembro de ter algumas situações, bem no comecinho, quando era recém-formado, assim, de ver uma situação de que, por exemplo, a mão de obra não caberia no lugar lá. Ele não ia conseguir executar aquilo porque ele não ia conseguir caber lá dentro, né? Principalmente casa de máquinas, de prédios, essas coisas. Pô, um dimensionamento idiota, né? Assim, geralmente, assim, eu tive muito problema no começo quando eu trabalhava com edifícios, casa de máquinas, geralmente a gente deixava no limite por causa justamente do que você falou, da altura máxima, aí você fica naquela coisa ali comendo espaço de onde pode, e aí tem hora que, cara, vira inviável isso aí, operacionalmente é inviável, entendeu? Isso mesmo que você está falando, ó, projeto de prédio. Cara, já teve vários, por ter experiência em projeto de prédio, então eu já sei onde estão os problemas, né? Então eu recebo um arquitetônico, vem um arquitetônico, eu já olho e falo, cara, de boa. Você tem que prever os shafts aqui. Onde estão os shafts? Não tem shaft nenhum. Onde você vai descer esses shafts? Você precisa da parte de elétrica, tá? Você precisa desses elevadores. Esses elevadores estão dimensionados? Você fez a conta, a dimensão do elevador é essa mesmo? São 2 elevadores, vão ser 3, né? Caixa d'água, reservatório. Qual que é a dimensão do reservatório? Né? E aí por aí vai. Então você chega às vezes, começa a conceber e não tem nada disso. E aí o que a gente percebe? O cara vai aprendendo no meio do projeto que você vai dando os toques, né? Sim. Ele vai descobrindo que tem que arrumar isso. Né? E aí é complicado porque, por exemplo, eu tô falando porque hoje, graças a Deus, né, já levei muita pedrada, né, já apanhei bastante e já tô um pouquinho mais, assim, calejado para saber essas coisas, né? Mas assim, eu dei aula de projeto por um bom tempo, né, aqui na Unicesumar, e a gente, falando com os alunos e até mesmo vendo algumas situações que eles traziam dos estágios, né, professor, tô fazendo estágio em tal lugar, né? E a gente via uma separação muito grande do arquiteto, não só, assim, ele atendia muito, é que nem você falou, ele atende muito bem o cliente, ele atende muito bem, talvez, a espacialidade do lugar, mas ele não para pensar, por exemplo, eu estou falando como arquiteto, hein? Estou falando, assim, batendo na gente mesmo, né? Batendo no peito aqui. Não pensa na operação, né? Então, locais que vão ter manutenção, que vão demandar pessoas indo até lá, né? Não ter previsão de acesso, não ter previsão, principalmente, nossa, shaft é uma coisa que depois que você toma o cuidado de sempre adotar, mas isso resolve a vida pro arquiteto, né? Assim, o projeto ele vai mais liso, você já sabe onde vai ter as tubulações. Eu tenho esse cuidado de colocar os lugares onde eu quero que caia cada coisa. É óbvio que é assim, né? Não vou falar que eu acerto 100%, é claro que não. Fiz um shaft ali, já muitas vezes é pequeno, né? A quantidade de tubos que vai precisar descer, ou até mesmo o limite de rasgo que eu posso fazer numa laje, ou, né, do lado da viga ali, etc. Tem um certo limite, então
isso vai se definindo com o andamento de uma compatibilização de projetos. E é isso que eu vejo que falta, né? Falta uma experiência assim, de compatibilização mesmo. Não é nem só de sobrepor geometria, mas é de sobrepor solução mesmo, sabe? Pra caramba. Né? E eu vejo que tem faltado não só do lado da arquitetura, mas também do lado da engenharia, né? Pra caramba. Mas você sabe que eu penso assim, vamos pensar aí, eu não falo nem uma década, vamos pensar 5 anos atrás. Beleza, a gente tinha que plotar o projeto, mandar um DWG para cada um e cada um tentar entender a disciplina do outro, né? Sim. Esse era o problema. Então, assim, eu mandava minha estrutura para o arquiteto, obviamente, para entender a estrutura, imaginar o 3D, tinha suas dificuldades, assim como muito engenheiro também. Eu confesso, tem vezes que se eu não tiver o 3D, eu tenho muita dificuldade em entender desníveis, alguns detalhes da arquitetura. Fica difícil mesmo você olhar o 2D e tentar imaginar, se não tiver corte, né? Porque normalmente mandam também já não tem o corte logo de cara, né? Ou tem poucos cortes, né? Esse é outro detalhe. Agora, hoje em dia, com o BIM, cara, eu vejo uma possibilidade muito legal, porque eu consigo mandar o meu estrutural para você abrir no ambiente que você está acostumado a trabalhar e você enxerga a minha estrutura dentro da sua arquitetura. Sim. E o cara da hidráulica e elétrica é a mesma coisa. Então, todo mundo consegue, no mesmo ambiente, vir conversando. Mas aí, qual que passa a ser, então, a importância? A contratação de todo mundo, já no início do projeto, para já interagir desde o início do projeto. Aí, esse é o panorama, é o paraíso, né? Essa é a situação perfeita, né? E ainda assim, ainda que talvez não aconteça uma contratação simultânea, vamos pôr assim, é aquilo que você estava falando antes. Pô, você já tem algumas pessoas que são parceiras, né? Traz elas para dentro do processo desde o começo, dependendo da situação de projeto, né? Se for um projeto, por exemplo, projeto residencial, eu já tenho uma experiência razoável, então eu já sei onde dar os pipocos, né? Então a gente já meio que se precaver e assim, dificilmente dá problema. Mas ainda assim acaba dando alguma coisa. Quanto antes tiver a participação de todas as disciplinas, mas muito mais fácil você tem a solução, até mesmo para a nossa questão estética, para a nossa questão da experiência do usuário, né? Na arquitetura a gente fala muito disso, a experiência do usuário naquele lugar, né? E, poxa, é triste você ver às vezes uma experiência sendo prejudicada porque não foi solucionado questões de infraestrutura básica, né? É uma coisa complicado isso aí. Mas a gente tem bons exemplos, né? Tem. Eu acho que se a gente começar já nessa relação engenheiro-arquiteto, eu vou falar para você, a gente resolve tranquilamente aí uns 80% da parada. Né? Com certeza. Resolve, cara, resolve. Porque a gente consegue adaptar, o resto a gente adapta. Eu fiz um projeto de pré-moldado muito legal. A gente pegou, era um projeto que não era para pré-moldado, acabamos fazendo um projeto em pré-moldado, né, adaptamos o projeto. E aí a gente precisava desenvolver o projeto que a empresa precisava fabricar os pilares, as vigas, as lajes, precisava fazer a montagem e tocar em frente a vida dela, né? E não chegava nunca o projeto hidráulico e o projeto elétrico. Não vinha. A gente esperando, demos um prazo, não vinha, não chegava. Chegou um ponto que eu falei para o meu amigo, né, o engenheiro Francisco da Razende Pré-Moldados, falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer todas as vigas internas com 2 furos. Aí depois os caras vêm, adequam, passam onde precisar e acabou, cara. Entendeu? Sim. Então pronto, aí largamos todas as vigas com 2 furos circulares, todas elas, na parte interna, e acabou. Aí os caras se viram, aí fura a laje e vambora. Você se antecipa, né? Você se antecipa a um problema, porque geralmente assim, falta talvez esse traquejo às vezes também de olhar para, de repente, uma outra disciplina e já entendeu, beleza, já que deu esse gargalo, né? Cada um tem a sua realidade, né, e tal. Já que não deu para conversar bonitinho junto, então pelo menos agora eu dou pelo menos uma proposta de solução, né? Geralmente eu tenho feito isso no arquitetônico, para todas as disciplinas. Assim, eu pego lá, de repente, vamos pegar hidráulica, posição de caixa d'água, por onde eu quero que desça, tubulação, etc. Eu já coloco observações, eu encho meu desenho de observações. Porque assim, quanto mais didático for o desenho, é lógico que com o BIM, isso aí facilita demais a vida, né? Lógico que a possibilidade de mostrar isso em 3D facilita demais a vida.
mas quanto mais instrução for o desenho, quanto mais didático, menos problema dá. Isso é uma questão de lógica, né? E a gente ainda, infelizmente, tem esse costume de... Eu não sei se não quer entregar o jogo, eu não sei o que é, né? Parece que fica um negócio meio mal desenvolvido, né? Não sei. Então, sabe no arquitetônico uma coisa que eu acho legal, por exemplo, em prédios, até casas, é o arquiteto já ir especificando as posições de pilares, por exemplo. Ah, sim. Né? Normalmente ele só tem especificação quando é um pilar redondo num pano de vidro, né? Esse pilar aparece. Né? Mas você vê, você pode ter pilar... o resto não, mas poxa, num prédio, por exemplo, tem locais, cantos, que você pode usar o pilar, você já sabe, vai ter um pilar ali como elemento de fachada, então você já realça, ó, aqui é um pilar, eu já sei que vai ter o pilar mesmo, ele já põe o pilar ali já, mais ou menos, participando da fachada, já prevendo isso, né? Aí o projeto fica legal, então fica nesse bate-volta, ó, lancei mais ou menos os pilares aqui onde eu gostaria, manda para o calculista, olhou, tá legal? Ele retorna, ó, não, precisa de uns a mais aqui. Mas ele já vai incorporando esses elementos na arquitetura, já pensando... Não tem surpresa, né? Não tem Exatamente. surpresa. Eu tenho esse costume de sempre locar pilares, e assim, hoje é óbvio que tudo varia muito, né? O dimensionamento de pilar, isso aí varia muito, mas, poxa, você já vai criando um repertório de projetos que você já compatibilizou, e você sabe que, de repente, tal vão, né? Determinado vão ali, você não vai conseguir ter um pilar de 15 por 30, você vai ter um pilar maior. Poxa, então já prevê nos próximos projetos isso aí, né? Não custa muito, né? Porque você evita surpresa. Então, esses tempos atrás mesmo, a gente fez uma residência que a gente tinha locado lá e estava dando 26 pilares contínuos, né? Assim, primeiro e segundo pavimento, batendo certinho ali, beleza. Aí teve uma situação de ter contratado um estrutural que não era parceiro e tal, e, né, enfim, histórias de projetos, né, que sempre acontece. E voltou com uma infinidade de pilar absurda, assim, e nenhum, assim, um ou dois dos pilares que eu tinha previsto estava sendo obedecido, né? Aí eu falei assim, nossa, mas será que eu errei tanto assim, né? Porque tá tão errado, né? Aí eu fui sentar, conversei e tal, começou a reduzir, mas não reduziu muito. Aí eu falei, olha, eu tô achando um pouco estranho, né? Porque deu a impressão que passou no software e mandou para frente. Tem muito isso, né? Pra caramba, não. Então. O mercado assim tá complicado, né? Porque tá saturado de gente. Tá saturado de gente. Muita gente acha que fazer projeto é entrar num programa, aperta um botão, sai lá um desenho para imprimir, isso é o projeto. Não, isso não é o projeto. O projeto está aqui dentro, ó. Né? O projeto está aqui dentro. Você vai usar. Interpretação, concepção. Exatamente. Aí eu sei que no fim das contas a gente conseguiu convencer o cliente lá de trocar de estrutural. Foi um negócio meio chato, assim, mas quando você fala para o cliente que ele vai ter muito mais fundação, muito mais armação, muito mais forma e etc., ele acabou repensando, viu que o custo de um projeto de estruturas e um custo do que ele ia gastar na obra ia ser muito, assim, ia ser uma diferença muito grande. Então contratou um novo estrutural. Poxa, a única surpresa que eu tive foi um pilar lá que eu tinha colocado 15 por 60, virou acho que 20 por 80, um negócio assim, mas tinha lugar para crescer, né? E aí, isso é uma outra coisa que eu gosto de fazer, e isso assim, eu oriento todos os meus alunos, todos os meus colegas a fazer isso. Poxa, você já direciona para onde você quer que cresça esse pilar, se for o caso. Caramba. Nossa, isso ajuda demais o engenheiro de estrutura. O cara, o que ele já faz, já não vai ter surpresa. É que assim, a gente tem que entender, eu encaro por exemplo, eu imagino assim, tem arquitetos e arquitetos, né? Vamos falar a verdade. Para mim, arquiteto é aquele que, além de fazer o arquitetônico, ele vai fazer o detalhe. O detalhe, ó, aqui eu vou ter uma platibanda, aqui eu vou ter um chapinha, aqui vai ser assim dessa maneira, vai ser tal material, ele especifica o material, as camadas de materiais, né? Sim. Esse tipo de arquiteto a gente já não está vendo mais, esse tipo de profissional. Está sumindo. O que a gente tem são fazedores de arquitetônico. Entendeu? Então, assim, aquele arquiteto mesmo que manja de materiais, que faz o detalhe, a conversa entre os materiais, o detalhamento bonitinho, como que vai ser, tudo certinho, detalhado. Domina Esse tipo de profissional está sumindo, né, cara? Do cara que tem que dominar a execução. Ele tem, por exemplo, quantas vezes eu especifiquei algumas coisas que elas não eram execuíveis, era uma coisa muito simples, assim, não é, tal material com o outro não combina, não cola, sei lá. Não dá liga. Não dá liga e tal.
E você vai aprendendo como? Acompanhando a execução, vai acompanhando, conversando com quem tem mais experiência. E aí, pô, é aquilo que eu falei, você vai criando um repertório que, poxa, não custa nada você usar esse repertório, né? Tem gente que parece que fica batendo na mesma ideia, né? Fica um negócio meio esquisito. Você sabe, a minha esposa é arquiteta, né? A Daniela, minha esposa, ela é arquiteta. E aí ela tem umas revistas aqui de arquitetura. Acho que era Finestra, né? Finestra, uma porrada de revistas. Cara, eu abri aquelas revistas ali, eu pirava, cara. Eu falava, meu, onde que estão esses arquitetos que fazem esses projetos? Né? O cara não é projetinho na mão ali, filho. O cara fala o detalhezinho, bonitinho ali. Cara, é sensacional. Então, assim, o que é isso daí para mim? Isso é obra de arte. É o que eu queria falar para você anteriormente. Eu considero a minha estrutura também uma obra de arte. Eu, quando pego um projeto estrutural, qual que é a minha obra de arte? É esconder minha estrutura dentro da arquitetura, para ninguém ver. Ou, se for o caso, em que a arquitetura é a própria estrutura, e mostrar. Mas, na maior parte do tempo, eu penso assim, eu tenho um quadro em branco. Quem vai pintar o quadro é o arquiteto. Eu sou a moldura. A moldura nunca pode ser mais chamativa do que o quadro. Exatamente. Né? Mas o que a gente mais observa aí no dia a dia é muita estrutura chamativa que quebra o projeto arquitetônico, quebra a beleza do arquitetônico, né? Sim. Mas às então, vezes assim, eu encaro a estrutura como arte. E às vezes até era um arquitetônico que talvez carecesse de conceito. E aí a estrutura acabou aparecendo demais justamente porque não teve uma previsão do arquitetônico para ela não aparecer, né? Porque às vezes acontece isso também, né? Então, mas também pode acontecer o seguinte, Lucas, vamos pensar o seguinte, às vezes você pode ter um arquitetônico que ele também não seja tão rico, mas quando você pensa a estrutura como arte, você fala, cara, e se a gente fizesse esse vão aberto aqui, metesse um pilar ali, daí o cara, caramba, mas aí eu posso tirar essa parede e deixar aberto, vamos fazer assim. Aí começa a ficar legal. Aí começa a ficar legal. Exato. Aí por fica exemplo, bacana. Eu lembro claramente uma vez que a gente estava fazendo uma casa e o cliente porque queria ter lá uma garagem sem, obviamente, né, sem pilar nenhum, mas estava configurando lá 12 metros de vão, por exemplo, né? Pô, 2 metros de vão no concreto armado normal ia dar uma viga razoável ali. 1,20 aí para começar. E ali o engenheiro de estruturas, ele falou assim, não, vamos protender isso aí e vai fazer tranquilo, né? Não vai nem aparecer, né? Vai fazer uma viguinha ali, vai mais ou menos 60, mais ou menos ali, acabou ficando por aí mesmo, e vamos fazer. Quando o cliente falou assim, mas não vai ter nenhum pilar mesmo, em 12 metros, aí a gente falou, não, nossa, eu vou conseguir dar um zerinho na minha garagem sem ter nenhum problema. Vai, cara. É aí que tá, né? A gente já estava preocupado de chegar para o engenheiro de estrutura e falar assim, cara, 12 metros de vão, me fala onde vai ter o pilar. Né? Tipo, me fala onde que eu vou colocar o pilar. E aí a solução foi exatamente, não, vamos protender isso aí, não tem erro não. E é aquela coisa, né? Hoje eu tenho visto proteção, por exemplo, como algo super viável. Não sei a sua experiência com certeza mostra mais isso, né? Tá muito acessível, né? Então. Aqui em Maringá, especialmente, a gente tem muita gente qualificada. Tem aí a Protenforma, a baita empresa boa, o professor Peralta, né? Quer dizer, ele vai lá, meu amigo, e ele olha a passagem das cordoalhas e tudo mais. Então, quer dizer, é um cara que fez muito projeto, e ele que vai lá conferir. Então, poxa, ter uma empresa como essa fazendo a tua proteção, você dorme tranquilo. Todos os meus projetos de proteção até hoje, quem foi protender para mim foi o Peralta, que foi meu professor, cara. Hoje a gente é parceiro na proteção, faz projeto, ele vai lá, executa. Então, assim, é importante ter essas relações. Agora, você falou esse negócio aí, eu me lembrei de uma situação interessante. Me chamaram num projeto, o cara comprou um terreno que acha que era do tamanho da quadra, o terreno dele. Só para você ter uma ideia, ele fez os caras fizeram uma adega. A adega tinha 100 metros quadrados. Aí os caras fizeram uma cortina de estacas para poder fazer a adega, né? Putz. E aí o que aconteceu? Tinha a garagem, cara. A garagem tinha também, tipo, 12, 15 metros. Era uma coisa maluca, assim, para ele poder guardar lá os Maserati dele, né? E aí me ligaram lá, falaram, cara, os caras aqui fizeram essa viga aqui com 1,5 metro aqui, cara, e ferrou tudo aqui. O cara chegou aqui e tocou o terror. Eu falei, mas por quê? Não, porque deram o 3D para ele, e na região da garagem passava-se uma laje fina, cara. Sem viga, sem nada. Aí o cara falou assim, né, o dono da propriedade, falou, cara, eu comprei isso daqui, eu quero que faça isso daqui. Eu não comprei esse negócio com essa viga gigante aí, eu quero o que tá no desenho. Nossa. Putz, para resolver o problema do cara, mano. Aí conseguimos fazer lá
Teve um lance lá, os caras fizeram, no final não me contrataram, né? O cara era rico, mas achou meu projeto caro, né? Fiquei até... Acontece. Fiquei até, né, como que diz, lisonjeado. Pô, o cara é rico pra caramba, achou meu projeto caro, né? Poxa, bacana, né? Então tô bem, né? Mas meti uma banca, né, cara? Lógico. Aí eu sei que os caras conseguiram resolver fazendo lá uma viga invertida, que daí funcionava de parapeito. Aí o cara aceitou, entendeu? Entendi. Mas, putz, olha a problemática que deu em função de um arquitetônico mostrado o desenho, o cliente entendeu que era aquilo que ia ser executado. Quando foi fazer o estrutural, não era, ele queria liso, cara. Né? E aí, olha o tamanho do entra, problema que pode parecer. Não, e aí entra, por exemplo, esse tipo de cliente que tem a condição de bancar uma obra cara, ele quer exatamente o que ele comprou. Ele não tem esse espaço, não, vamos colocar um forro aqui que vai ficar legal. Não tem essa, não. Ele falou, eu comprei isso daqui. Já aconteceu comigo, por exemplo, prédio. Olha só que negócio louco, né? O cara comprou uma cobertura lá de um prédio que a gente tinha feito projeto, chegou para a construtora lá que eu fazia estágio na época, ele falou assim, ó, esse verde aqui não é o verde que vocês colocaram ali, né? Então, assim, pô, é isso aí. É isso aí. É isso aí. O cara, ele tem todo o direito, inclusive, né? Ele é leigo. Para ele é aquilo lá, né? É aquilo lá, pô. Então, mas é engraçado, né? Porque, por exemplo, um bom tempinho atrás, eu estava trocando uma ideia com o Marcos, da Bravo, Sim. né? Uhum. Ele estava falando de uma casa lá que ele tinha sobrado, parece que eles tinham feito, que ele fez uma laje nervurada protendida nos 2 sentidos lá. Eu falei, cara, isso é uma beleza, cara. Você fala isso para os arquitetos, eles vão pirar tudo, porque 12 por 12, só a lajezinha ali e tal, nervurada, né, e tal. Eu falei, cara, e por que isso não é, de repente, divulgado, né? Não sei por que isso não é conversado. Eu falei, porque às vezes o arquitetônico nem saca que dá para fazer isso. Então é complicado, né? Falta esse jogo dos dois, né? Porque, poxa, quando eu vi, foi mais viável, pelo que ele estava falando, né? Foi mais viável fazer uma laje nervurada protendida nos 2 sentidos do que fazer uma convencional. Aí eu falei assim, e o Marco com toda aquela pira do Revit lá, simulando todas as variáveis, né? Todas as possíveis variáveis lá. Cara, e é isso, né? Você vê um resultado de engenharia extraordinário que, se tivesse um conhecimento prévio do arquiteto, por exemplo, não é nem assim como faz, é a possibilidade de fazer. Nossa, a qualidade espacial era muito maior. Pra caramba. Por isso que nós temos que lançar a campanha aí, arquiteto, adote um amigo engenheiro de estruturas. Né? Vamos lá, depois de passar a pandemia, tomar um café junto, conversar. Né? Aí também vai puxão de orelha nos caras de estrutura, né? Pô, vamos assistir uns filmes europeus, né? Vamos escutar uma música de qualidade, né? Vamos ler uns livros bacanas. Ou seja, abre a tua cabeça também para poder entender o arquiteto e a arquiteta, né? Que são profissionais que têm uma formação humanística normalmente aí diferenciada em relação da grande maioria dos engenheiros, né? Então tem que ter essa troca, certeza, né? Com certeza. E é uma coisa engraçada, né? Quando eu pegava aluno, por exemplo, 2º ano da arquitetura, chegava para eles e falava assim, você sabe o que é arquitetura? Da qual área que é? Porque, assim, engenharia, obviamente, é exatas, né? Você sabe o que é arquitetura? Aí eles ficavam me olhando assim, humanas, exatas. Não, cara, arquitetura é ciências sociais aplicadas, sabia disso? A arquitetura é ciências sociais aplicadas. Então, assim, o arquiteto, ele tem na formação dele, essa obrigação de olhar para a sociedade, de responder com espaço para a sociedade. Então, esse negócio de ficar fazendo, que nem se falou, fazedor de arquitetônico, né? Fazer uns desenhos ali descolado da realidade, não é arquitetura, né? O cara tem que estar inserido, ele tem que saber o que ele está fazendo. Por isso que a formação do arquiteto tem história da arquitetura, tem história da arte, tem história de tudo quanto é coisa, porque é necessário isso. E é engraçado, né? O engenheiro também acho que deveria ter um mínimo ali, né? Sair um pouquinho da HP ali e entrar nos livros. Pra caramba, cara. Tem que ter. Tem que ter, porque eu penso assim, como que se forma uma grande amizade, né? Você tem que ter alguma coisa em comum, poxa. E normalmente esse tipo de situação é que vai dar o estreitamento, né? Sim. Então, assim, tem que ter alguma coisa em comum, fora a engenharia e arquitetura, que gere o prazer do encontro entre o engenheiro e o arquiteto.
Né? Eu acho que foi isso, por exemplo, você vê, olha que coisa fantástica, né? Pegar o caso do Niemeyer, porque eu acho que é o mais legal aí. Ele tinha o Joaquim Cardoso, mas o Joaquim Cardoso passou por um momento difícil, tudo mais, meio que enlouqueceu em função de algumas coisas que aconteceram, e aí ele arrumou, claro que tinha a fase do Bruno Contarini também, que foi outro grande engenheiro, né, o professor Bruno, mas ele se apegou muito no Susequinde, José Carlos Susequinde. É que ele tem um livro aí, Conversa de Amigos. E por que ele se apegou no Susequinde? Um cara bem mais novo que ele. Poxa, o Susequinde é pianista, escreve livro, gosta de arte, então, pô, como que os caras não iam se dar bem? Né? Então, assim, quem compra aquele livro, Conversa de Amigos, pra você ter uma ideia, essa semana tive uma surpresa muito grata, que eu consegui uma cópia autografada pelo Niemeyer e pelo Susequinde. Que massa. Né? E aí, quem compra o livro, né, quem não conhece, acha que vai encontrar lá um monte de papo de engenharia e arquitetura, e não é nada disso. Não tem nada disso. Nada disso, os caras só conversam sobre arte, filosofia, história, né? Quer dizer, quantos engenheiros encarariam ler aquele livro, né? Os arquitetos eu sei que vão ler e falar, pô, que legal, que bacana. Agora, os engenheiros é difícil, é um livro de difícil leitura para quem não está adaptado, não gosta, né? É difícil. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma palestra do Paulo Mendes da Rocha. Eu era, sei lá, tinha acabado de entrar na arquitetura. E eu tinha um professor que era fã número 1 ainda é, né? Fã número 1 do Paulo Mendes da Rocha. E ele falando assim, dele, sempre falava com um enfoque da questão técnica, né? Poxa, os esforços da estrutura do Paulo Mendes e tal. E você olhava para as obras dele e você falava, nossa, cara, esse arquiteto, ele é muito louco, porque ele conhece como é que a estrutura funciona, ele prevê os lugares certinho né, dos esforços e tal. E quando eu vi a palestra do Paulo Mendes, eu estava esperando um negócio extremamente técnico, sabe? Eu estava esperando um cara falar de momento, eu estava esperando o cara falar desse tipo de coisa. Meu, a palestra dele foi quase que inteira falando sobre a importância da poesia, a importância da leitura, a importância de você aprender línguas estrangeiras para você ter acesso à cultura de fora. Aí eu falei assim, cara, a questão técnica nele é um mero detalhe ali que ele usa para fazer a obra de arte dele. Tipo, mas esse era o Paulo Mendes? Era o Paulo Mendes ou era o Paulo Mendes? Então, mas o calculista dele, cara, o Paulo Mendes teve vários calculistas, né? Mas um deles é um cara chamado Hugo Tedeschi. Esse Hugo Tedeschi, cara, é um cara muito doido. Ele também tocava, acho que violino, cara, muito bem. Tanto é que Tedeschi é o nome de um violino muito famoso. Aí eu não sei se o pai dele... Você era parente? Não sei. Eu sei que tem um violino famoso, Tedeschi, e esse Tedeschi também tocava violino. Então você vê, outro engenheiro que também tem uma veia artística que também se deu bem com... Ele fez muitas obras do Paulo Mendes também. Né? Fez bastante obra dele. E você, assim, você com certeza conhece, né? Mas eu particularmente não faço ideia. Quem que fazia os projetos do Artigas? Você sabe? Cara, do Artigos eu imagino que seja o Roberto Zúculo, deve ter feito alguns dos projetos do Artigas. Provavelmente o Mário Franco também deve ter feito alguns projetos do Artigas também. Mas particularmente são esses nomes. O Mário Franco eu sei que fez alguma coisa dele. Eu acho até, se não me falha a memória, acho que o prédio da FAO, eu acho que é Mário Franco, não tenho certeza não. Mas é bem possível. É bem possível. É a dele sim. Tanto é que eu acho que ele até tem uma palestra, o Mário Franco, mostrando a estrutura do prédio da FAO. Que tem essa palestra. Né? Você já viu essa palestra do Mário Franco? Não. Ele fala sobre a FAO, então é dele. A FAO para mim é muito legal, porque antes de passar como professor na UEM, eu ia estudar lá no prédio da FAO, que eu fazia doutorado na Politécnica, né? Sim. Mas a biblioteca da FAO era um parque de diversões, né, cara? Uma coisa sensacional. E eu ia para lá estudar lá. É enorme lá, né? E além disso, né, você vê, por exemplo, as obras do Artigas, principalmente em questão de forma, e eu acho isso sensacional, particularmente do Artigas, forma dos pilares, né? Ele jogava um pouco ali com os esforços, mas assim, tinha uma questão assim, de proporção artística, de construção do pilar, cara, que é um negócio assim de geralmente a gente... faz um retângulo e sobe ele, faz um cilindro, não, faz um círculo e sobe ele. E a gente não pensa essa concepção artística mesmo de um elemento estrutural, né? Se for ver as obras dele eram...
estruturas, né, muito bem concebidas até artisticamente, né, e era sensacional isso dele. Então, agora o Paulo Mendes é o seguinte, um engenheiro estruturista que trabalhou muito com ele é um japonês, cara, foi inclusive um dos últimos que eu coloquei lá na minha série de ídolos estruturais, como o nome é oriental, não tá me vindo na cabeça o sobrenome dele. Né? Tinha que dar uma olhadinha lá no meu Instagram. Inclusive aqueles projetos... o projeto da antiga agência Banespa, que é do Paulo Mendes, né? Foi desse engenheiro japonês, que inclusive é um dos primeiros, eles chamam de Nikkei, né? Se eu não me engano, os primeiros descendentes. É um dos primeiros engenheiros Nikkeis do Brasil. Legal. E ele fez... aquele projeto demolido do Paulo Mendes, né? Aquele um lá do Japão, é o Paulo Mendes, não é? Que é um projeto de um... Do pavilhão? Cara, não era um avião, era um evento que teve no Japão e o Brasil foi representado. O pavilhão do Brasil, isso. Isso, que era lá no Japão. Inclusive foi esse mesmo engenheiro, que agora tá me fugindo o nome dele aqui, o cara que esqueci o nome dele, mas é um cara sensacional. Então esse engenheiro eu sei que fez bastante coisa com ele. Então, e aí é muito bacana você conseguir ver que essa relação dos dois profissionais que estão, assim, complementando um ao outro, né? Aquilo que você falou, tem interesses em outros pontos em comum, né? Seja na música, seja na... Alguém chutou aqui agora... Mitsutani. Isso, Sig Mitsutani, esse mesmo. Beleza. O cara era, sensacional. O cara... Que o Roberto Zuclo também era cross também. O cara era bom pra caramba também. E com certeza eles também eram pessoas que tinham esse cuidado cultural, esse cuidado de não focar assim, somente no cálculo, né? Isso aí com certeza, né? Porque não consegue nem conviver, né? Não consegue nem conviver junto. Outro que deve ter feito para ele também, deve ter sido também Figueiredo Ferraz também. Figueiredo Ferraz é um outro engenheiro que, cara, ele fez o MASP, né? Junto com o projeto estrutural lá do MASP é dele. Pra você ter uma ideia, o cara foi com a Lina, ele foi prefeito de São Paulo, o cara foi campeão sul-americano de atletismo, era um cara muito louco. O Figueiredo Ferraz e professor da USP, um cara fantástico. Então ele também, acho que fez alguns projetos também junto com o Paulo Mendes. Certeza que ele também deve ter alguns projetos com ele. Bacana. E, professor, de onde você tira essas informações aí? Ele que fez o projeto tal coisa. Você vai vasculhando ou tem nos livros aí da engenharia? Não, dá muito trabalho, cara. É difícil. Eu vou descobrindo os caras, alguém às vezes dá um toque, fala alguma coisa, aí eu vejo alguma obra, tem lá o nome do cara perdido, aí eu vou atrás do cara. Tem situações que a gente não consegue sequer encontrar a foto do camarada, sabe, para colocar. Então, né? A do Mitsutani mesmo foi muito difícil encontrar uma foto dele para colocar uma foto dele, sabe? E assim tantos outros. E eu acho. Mas tem o livro do Vasconcelos, né? O Concreto no Brasil traz bastante nomes ali. Mas não traz todos, né? Sim. Evidentemente, mas é um trabalho de vir vasculhando mesmo, descobrindo e tentando contar a história dessa galera. Mas existem essas obras de literatura, mais técnica, que, vamos dizer assim, que mostram esse legado, né? Porque assim, eu sempre tive... Não tem? Não tem. Veja bem, a arquitetura sempre teve essa preocupação. Agora, a engenharia não. Os caras nunca se preocuparam, esse projeto eu fiz assim. Você pega, por exemplo, o primeiro engenheiro, vamos pôr o primeiro escritório de engenharia de estruturas que abriu no Brasil, que é do Emílio Baumgart. Cara, o Emílio Baumgart fez coisas sensacionais. O Emílio Baumgart não tinha nem se formado, já tinha feito a ponte Visconde de Nassau em Recife, cara. Putz. Ou seja, sabe como que ele entrou no mundo de estruturas? O cara tinha saído de Blumenau, foi para o Rio de Janeiro estudar. Nessa época o concreto armado estava chegando no Brasil, com uma empresa alemã. Aí ele conseguiu um estágio porque ele sabia falar alemão. Então, assim, ele sabia mais concreto armado que os professores, que os caras ainda não sabiam. Então, quando ele se formou, ele já tinha calculado uma ponte. Já sabia. Aí ele abriu o primeiro escritório, né? E assim, ele fez o Baumgart, para você ter uma ideia, ele desenvolveu um sistema de pontes que é o sistema do balanço sucessivo, cara. Você vai
prendendo uma duela na outra e vai em frente. Aí depois os alemães falaram que era deles isso daí, né? Então, assim, quer dizer, é duro. Então, por exemplo, ele não escrevia sobre as obras dele, como ele fazia. Né? Só ele fazia, tá aqui, filho, né? Então, assim, à noite, acho que a noite no Rio é dele também. Agora, os arquitetos não. Você já pega aí, por exemplo, todo o movimento modernista, a galera já tinha preocupação de registrar, né? É documentado. É altamente documentado. É até uma coisa engraçada, né? Você chega a saber, por exemplo, na arquitetura, até dentro das disciplinas de história da arquitetura, por exemplo, a gente chega a saber de detalhes da vida pessoal dos arquitetos, né? Porque, assim, é um negócio até às vezes meio desnecessário, até pode ser, mas sabe aquele momento para a aula não ficar chata, você dá aquele exemplo, sabia que o Frank Lloyd Wright, se você for pesquisar a vida pessoal dele, é maluco, né? Você sabia que o Wright teve cinco esposas, não sei o quê, e fica aquela coisa, né? Mas por que eu falo isso da engenharia? Porque, assim, eu lembro de ter visto, por exemplo, há muito tempo atrás, aquele documentário do Niemeyer, A Vida é um Sopro. E tem no YouTube aí para quem quiser ver, né? Sim. E eu lembro que teve uma hora que ele estava falando uma universidade que ele estava fazendo na Argélia. Os engenheiros eram franceses e eles não estavam conseguindo calcular a estrutura. Aí ele falou assim, então pera lá que eu vou chamar os engenheiros do Brasil, porque a engenharia do Brasil é porreta, né? Aí você fala assim, poxa, a gente tem uma engenharia nacional de altíssima qualidade e que a gente não sabe. Tipo, dá essa impressão, a gente não sabe. Pra caramba. Isso, né? Deixa eu aproveitar e complementar essa história. Aconteceu isso mesmo, ele queria fazer lá umas vigas e os argelinos se reuniram, tinha franceses também no meio, falou, cara, não dá para fazer essa viga aqui, não tem jeito. Aí ele ligou e falou, cara, tem sim, eu vou chamar um brasileiro lá, ele vai vir aqui e vai resolver. Ele ligou para o Bruno Contarini. O Bruno Contarini foi lá era a Universidade de Argel, ele foi para lá. Aí apresentaram o problema para ele, ele falou, não, me dá um dia aí para pensar e tal. Aí no outro dia ele volta lá, os engenheiros, tudo, né, oriçado e tal, e aí, não dá para fazer mesmo, né? Ele falou, dá para fazer, ainda dá para fazer com a seção menor ainda, vamos fazer propendido e menor ainda. Cara do céu, aquilo foi um marco, né? Então, assim, lá, você vê a imponência, né? Mas também, cara, o cara já tinha feito a ponte Rio-Niterói, né? Para ele ficou fácil, qualquer... né? Então, assim, o cara é um monstro, né? Então, assim, o Bruno Contarini é sensacional, fez muita coisa do Niemeyer fantástica, cara. Ele ficou, acho que 5 anos na Argélia lá, só fazendo coisa pro Niemeyer. Aquele período lá foi... A gente teve, o Niemeyer em específico, né, ele foi para muito lugar. Tipo, as obras do Niemeyer se espalharam para o mundo inteiro, né? E é uma coisa que é interessante, que assim, aqui no Brasil, eu tenho certeza que, pelo menos, os arquitetos têm essa curiosidade de saber quem foi o calculista, quem que, né, os arquitetos. Eu não vejo os engenheiros muito com essa curiosidade, o que eu acho uma pena, porque seria interessante, da mesma maneira que a gente tem repertório de solução da arquitetura, o engenheiro tem repertório de solução da engenharia. Né? Isso assim, um ajudar o outro, né? E é engraçado que, assim, eu já tive uma situação de ter visto, por exemplo, uma solução de estrutura lá fora, né? Uma obra, por exemplo, sei lá, uma estrutura metálica lá na França. E quando você quer trazer para o Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque no Brasil a estrutura metálica ainda não desenvolveu como lá fora, né? Só que quando a gente fala em concreto, eu não sei se tem outro país com tanta tecnologia em concreto como a gente. Não sei, agora estou falando como leigo no assunto, né? Como que é o Brasil assim, no concreto? Então, para você ter uma ideia, na época do Emílio Baumgart, o Brasil já tinha calculado esses edifícios grandes no Brasil, né? Poxa, começando o concreto, ele tinha feito um prédio grande. Os americanos vieram para cá e falaram, cara, nós temos que ver o que esse maluco anda fazendo lá. E aí o Brasil gastava muito menos dinheiro, usava seções muito mais esbeltas. Os americanos voltaram e mudaram o código deles. Falaram, se o cara está fazendo no Brasil, a gente também pode fazer. E aí tem até uma teoria louca, uma teoria da conspiração aí, né? Você pega, por exemplo, as seções do Joaquim Cardoso, por exemplo, ele desrespeitava a quantidade de aço totalmente. Mas aí você para e pensa, mas será que o Joaquim Cardoso fazia concreto armado ou ele fazia aço revestido com concreto? Então, quando você muda a maneira de ver, já é outra coisa, é outra viagem, né?
Então, assim, eu acredito que as normas deram uma domesticada nessa transgressão que a gente tinha de fazer as coisas grandes e tal, né? Que a norma brasileira, por exemplo, de concreto, tanto é que das normas brasileiras, a primeira norma da ABNT é a norma de concreto. A gente chama concreto, é NB1, né? Hoje é 6118, mas é a NB1. Então, o Brasil sempre teve um papel de vanguarda, inclusive na própria norma, a gente adotou na norma brasileira aspectos que os europeus ainda estavam pensando em pôr, a gente foi lá na frente e fez. Tinha esses exemplos do Baumgart e tudo mais, mas daí talvez a gente deu uma travada, né? É claro que também, assim, a gente teve muita fase legal no Brasil, né? Você pega, poxa, Brasília, por exemplo, foi um marco, né? Sensacional. Então, assim, eu acredito que tudo isso depende muito também do aquecimento econômico, né? Os outros países talvez tenham uma estabilidade maior e puderam... exato. E a gente, então, teve aí, sei lá, uma época muito boa e depois vai parando, atravancando tudo de novo, né? Mas aqui a engenharia brasileira é excepcional, excelente. Eu, trafeguei em vários locais do mundo com a engenharia, fui para Estados Unidos 2 vezes, fiz pós-doc, estive na Holanda, na Suíça, com grandes engenheiros. Cara, a gente conversa de igual para igual, não tem essa não. Não tem essa, no Brasil, né? Aqui a gente manda bala, cara. E assim, tem alguma previsão de repente, revisão de normas, essas coisas, ou... Tem, a comissão da norma de concreto já se reuniu de novo, estava aí em atividade antes da pandemia, e em breve se reúne de novo e já tem uma nova revisão. Para você ter uma ideia, a gente ficou desde 78 a 2003 para fazer a revisão da norma de concreto. É isso que eu ia falar, a gente não tem muitas revisões das normas, né, em geral, não é nem só do concreto, em geral falta um pouco, né, essa atualização, né? Eu estava vendo esses tempos atrás, acho que da elétrica, parece que é uma norma que ela não foi revisada e ela meio que entrou em, tipo, caducou a norma, sabe? Um negócio assim, não faz sentido, né? Uma coisa que tem que estar sempre atualizando, não adianta... mas que nem a norma brasileira. A norma brasileira, para você ter uma ideia, Lucas, a gente tem tido essas revisões periódicas e ela também é validada também após essas revisões na ISO. Então, é uma norma que tem aceitação mundial, poxa. Sim. E olha que loucura, ela só conseguiu isso porque nós introduzimos aspectos relacionados ao fogo e ao sismo. Tá? Então, a norma brasileira tem tudo isso e com isso a gente conseguiu um reconhecimento na ISO e você pode usar a norma brasileira reconhecida no mundo todo. Olha, e aí que tá, né? É um trabalho que ninguém... É um trabalho gratuito, entendeu? Você se reúne, eu pagava minhas passagens de avião para São Paulo para ir participar, agora remotamente ficou mais fácil, mas na época pegava o avião, ia para lá, discutia. Aqui do Paraná ia muito eu e o professor Buchaim, de Londrina. Nós dois lá discutindo, e é um ambiente democrático, entendeu? Você levanta, tem uma ideia, expõe tua ideia, põe em votação, meu amigo, leva a pau, tem hora que vai para frente, mas é um exercício grande de democrático ali das ideias, sabe? É uma experiência muito legal trabalhar com norma. Você, gratuitamente, você paga tudo, vai lá e ainda leva pau numa ideia, você volta meio puto, mas você fala, cara, mas vai parte, poxa, né? É isso aí, vamos em frente. Pelo menos abri minha boca, falei minha ideia e vamos lá. E aí que tá, né? Tem que ter gente assim, né? Infelizmente, né? Assim, tem que ter gente interessada. Se quer a coisa melhora, não adianta mesmo, né? Eu lembro uma vez, acho que daqui a pouco vai cortar aí a nossa transmissão, né? A gente dar uma encerrada aí. Eu lembro tem um arquiteto que eu acho sensacional, talvez você conheça, que é o Lelé, né? O João Figueira Lima. O Lelé, ele falava muito sobre a necessidade de estar sempre com assim, comissões se reunindo sobre todas as normas de todas as áreas, né? Porque o Lelé, ele fazia arquitetura hospitalar, e aí você imagina o tanto de norma que envolve a construção dos hospitais, né? E ele tinha algumas soluções ali que nem se falou do próprio Joaquim Cardoso. Ele dançava ali no que as normas permitiam, mas justamente porque ele estava enxergando aquele problema daquele lugar, ele estava dando a solução mais otimizada para aquele lugar, né? Então, assim, às vezes, realmente, a norma ela dá uma nivelada, às vezes, que complica, né? Existem momentos que você pode dar uma subida ou não, mas não pode deixar solto também, né? É um negócio difícil, né? O Joaquim Cardoso falava o seguinte, a norma é para me orientar, não para me travar, né? Mas tem esse discurso. Tem que ter um peito para falar isso aí. Tem que ter um peito, né? Mas assim, e daí quando você quer fazer uma coisa e aquilo não existe na norma, como que você faz? Tem muito dessa situação também, assim, né? Como é que você cria do nada, né?
Então, e aí? Não tem nada que te ampare. Aí não tem na norma brasileira, não tem na norma americana, europeia, não tem. Você tem que desenvolver. Você já está vendo uma diferença legal entre ciência e engenharia, né? A ciência ela tem tempo de explorar os problemas, ter uma resposta. A engenharia não. Você tem que dar uma solução, resolver, e aí a ciência, décadas depois, vai explicar por que aquilo deu certo, né? Então, às vezes, na engenharia, em algumas ocasiões, exige-se um pouco de coragem, Puxar de um avanço. pouco, Claro que não é uma loucura, né? Você faz as contas, você, Sim. né, ó, dá para encarar, vamos lá, vamos fazer. Então tem muito disso, né? Isso aí. Por isso que é estranho